Agora sim. Beleza. Então, o jogo de desafio, ele faz parte, é o último jogo de um capítulo anterior, que ele fala de, eu não lembro agora qual que é, posso pegar depois, não quero interromper aqui, mas nesse subcapítulo aqui, ele fala de jogos baseados nos naipes paralelos, né? Cara, ele dá alguns exemplos que eu acho bem, vou até começar dos outros, que ele passe aqui. Ah, tá. Esse jogo aqui, esse. Deixa eu dar uma aumentada. Então, ele fala de um jogo que é isso aqui. As 10 Luche, as 10 Luche, as 10 em Kreutz 9 e 8, né? E ele fala que ele testemunhou em algum momento um cara que com essa mão atrás, ele anunciou um Kreutz, e aí ele fala, ele traz a curiosidade, a mão do cara que está na frente. Ele tem 7 Kreutz na mão, o cara, e tomou um susto quando o outro anunciou Kreutz, que né, acho que deve ter provavelmente até 48 com essa mão. O outro pagou 48 para jogar Kreutz, que era o naipe dele. E aí ele fala que nessa distribuição específica, o cara ganhou com 61. Por quê? Porque ele guardou Os dois tem. 2-10, enfim. Acho que 2 As nesse caso. Acho que tem que ser. Enfim, talvez com 10 dê certo também. E, e aí ele passou. Em cada cheia que ele guardou que ele passa, ele leva um rei. Então ele leva. Então ele guardou 15 pontos, 10 pontos em cada um desses naipes, enfim, 10 ou 11, e pega os outros mais. Quando ele guardou 11, ele pega mais 14 com o rei, né? Ele guardou o As, leva mais 14, guardou o As, leva mais 14 com o rei, 50, e ele só precisa do As de cara passar, ele nem precisa do 10 de cara passar. E aí, nesse cenário, ele conseguiu ganhar o jogo dele. E aí tem esse jogo aqui também, cara, nem vou desenvolver muito também. E o jogo que eu postei no grupo, que é similar, o princípio é similar a esse segundo que ele passou, é um jogo, não sei, um pouco mais. Assim, acho que a principal pergunta que vem é: quando você tem uma mão com 3 naipes às 10, e provavelmente você não vai fazer nada mesmo no seu naipe fraco, qual que é a diferença de jogar grana e cor? Porque assim, não sei se eu me faço entender no meu argumento aqui. Então, com essa mão aqui, tanto jogando grana quanto jogando naipe, o, o que você vai guardar é a mesma coisa, certo? Provavelmente você não vai guardar caro, porque você vai precisar passar as ideias de caro, o naipe mais curta, né? Porque você tem mais chance de passar das cheias. Então você vai guardar uma cheia em Croix e uma cheia de pique. Você vai ter que passar uma em cada um dos pretos e, se possível, se você passar uma em cada uma e passar as duas aqui, vitória. Se em cada um desses, como no outro exemplo, né, você buscar um rei em cada um desses naipes e conseguir só passar o as aqui, resolve também. Tá? Ou, enfim, se o as vier no cara, resolve também. Então, assim, a forma como você vai jogar, quer dizer, a forma como você vai obter os pontos é a mesma. Então, a pergunta que eu faço, então, a gente dá uma passada por vocês aí. Então, assim, por que anunciar cor e não gran nesse caso? Aí, quem quiser responder primeiro, quem tiver suas Olha, teorias, pode se eu manifestar. vou responder primeiro aqui. Na minha visão, como é um jogo difícil, né? É um jogo que Uhum. depende muito da distribuição, é um jogo arriscado. Então, se Uhum. você anuncia, sei lá, por exemplo, nesse caso, Hertz sem muitos, você consegue. Se você ganhar, beleza, mas se você perder, você não vai perder tanto ponto quanto perder um Gran sem 4, né? É uma mitigação de risco em quantidade de pontos, né? Mitigação de risco é um bom argumento, mas não é o principal argumento para este caso. Eu Pedro, tenho um argumento. pois diga. Não, eu já olhei o negócio aqui, eu não tenho argumento. Então tá bom. Daniel, você tem alguma Não, é que eu teoria? vi, são 3 cores, né? Tre- Três Não, cores em que você são tem as 4 cores. sim. É 3 cores sem ser o naipe que você escolher, né? Não, é que eu ia falar, não, ele pode usar o Hertz para cortar, né? Vai Mas cortar. não é nesse caso. Nesse caso tem, exatamente. Daniel, você tem alguma teoria do porquê jogar trunfo e não gran com essa mão?
É que eu entendo que você vai jogar o trunfo é o Hertz, né? Não sei, mas Sim. O trunfo é o Hertz. Se for jogo de trunfo, tem que ser Hertz, não vai ser outro. eu Mas por imagino que que você joga trunfo e não grande se a estratégia é passar as cheias de qualquer jeito? a Eu tenho uma estratégia é que ideia. eles não saiam com Hertz, né? Eu acho que a ideia é que eles não saiam destrunfando. A ideia é passar a mão, né? Então, você tá atrás. Você tá atrás Ah, do jogo. Posso falar, que eu acho que é? Ah, aí sim, Vinícius. Nem tinha notado que você chegou, Tudo desculpa. bem? Pode falar, com certeza. Eu acho que é porque o meio foi nulo. Então, provavelmente, ele vai conseguir cortar o seu Kreutz, é isso? Vocês estão no primeiro mão, né? Na primeira mão aí, não é isso? Essa aqui, puta, eu não lembro qual ordem que eu postei, cara. É possível que seja a primeira. Se É a alguém puder primeira, conferir pra é a mim, não lembro primeira. agora É que qual. você tá sem valete, né? Isso, essa mesmo. Isso, então é essa mesmo. É isso, né? Porque, tipo, você tá com As, 10, 8, 7. Assim, é claro, pode ser que o cara até tenha alguma coisa aí no Kreutz, mas ele provavelmente vai conseguir cortar uma delas aí. Aí você não vai conseguir passar tudo. Uhum. Por isso que o Gran é arriscado. Essa é a minha opinião, né? eu tenho outra ideia. Diga, Pedro. É porque o leilão foi até 20, né? Pra você, né? É que eu não lembro. Eu não, acho que eu esqueci. Eu não lembro, não sabe. O da frente segurou até 20 e o do meio falou 23, depois passou, né? Quer dizer, aceitou 23, depois passou. Então. É que tem o perigo de jogar o Gran aí é o cara entrar no Hertz e ele tá com o Hertz cheio, né? Aí ele vai cair muitos. Pode cair os pontos do outro lado, ou ele pode descartar. E aí tem esse problema de corte. Então eu acho que ele. Aí a gente se aproxima do ponto onde a gente chega na solução, que é o seguinte. Aí tá no Hertz, quando alguém puxa, quando você puxa Hertz, né? Um cara que talvez não teria Hertz, ele pode ter os valetes, né? Aí nessa forma você não tem um perigo dele descartar as cartas que você precisa. Excelente. Essa a razão. Então, eu vou me ater ao Kreutz, que acho que é o naipe mais periclitante aí. Você tem 4 Kreutz, certo? Então, as distribuições possíveis dos Kreutz restantes são 3-0, 2-1, certo? Não tem outra opção possível. E se você anuncia Gran e, por exemplo, o Hertz está 3-1, você já vai ter um problemão, porque mesmo que o cara não saia mesmo que o 10 esteja blanco, ele cai junto com a Você Faz Teu Rei, pode ser que no que ele joga o segundo Hertz, o cara que não tem Hertz, ele pode se descartar o único Kreutz dele na segunda vaza de Hertz, supondo que joga desse jeito. Né? E assim, se ele conseguir descartar um Kreutz, teu jogo já foi para as cucuias, não tem como você ganhar, você precisa passar todas as suas cheias. Né? Bom, na verdade, você fazendo seu reizinho, talvez com o rei você ganhe, mas o ponto é, para distribuições estranhas do Hertz, né, se você tem... O ponto não é nem o outro cara conseguir botar cheia no Hertz, mas ele conseguir descartar um naipe que lhe permita cortar a sua cheia. Né? E você anunciar o trunfo, né, o seu trunfo, no lugar do Gran, porque, veja, esse é o ponto. Né? Se você é mão, aí é igual, porque você vai jogar do mesmo jeito como você jogaria naipe, certo? Você vai guardar das cheias, você precisa passar 4, se as 4 passarem, ganhou, se não passarem, perdeu. Então, nesse caso, Gran e naipe é igual. Mas quando você não está na frente, você tem que se assegurar que os naipes em que você precisa fazer as cheias não vão ser tocados, a não ser quando você puxe as suas cheias do naipe, certo? Então, e quando você anuncia trunfo, então tá bom, o cara, se ele sair em trunfo, pode cair, você não precisa de Hertz, o cara pode sair com As, pode fazer o 10, pode passar 4 vasos, 5 vasos de trunfo se ele quiser, não tem problema. Você só precisa que o cara não consiga, que o cara que vai ficar com trunfo no final não consiga descartar os naipes onde você vai fazer seus pontos. Não sei se ficou claro. Todo mundo entendeu? Sim, eu entendi. Ficou claro? Você não tá vendo a câmera? Sim, todos entenderam. Todos deram joinha. Beleza. Não tô vendo a câmera. Então é isso, né? Se todo mundo entendeu, acho que já deu o primeiro terço da aula. Vou ficar satisfeito aqui, porque o próximo terço aí tem uma discussão muito mais interessante. Né? Então, vamos ir para a mão do desafio? Então, antes de passar a palavra para o Arthur, que foi o vencedor do desafio, eu devo dizer que
eu fiquei numa situação tanto delicada ontem, porque o Arthur mandou a resposta dele correta, mas faltava um elemento que Arthur, a gente não combinou isso, mas você vai ser designado a explicar o jogo. O Bardar só não foi designado a explicar o jogo na semana passada porque ele não estava, mas você está, então vou passar para você explicar sua mão para todo mundo. Mas antes disso eu vou contar o meu infortúnio, que foi o seguinte: o Arthur mandou, mas faltava um pequeno elemento na resposta dele. Eu falei, Arthur, então é o seguinte, eu não vou declarar você vencedor ainda, porque falta um detalhe. Eu falei, você tem que resolver esse detalhe aí para eu declarar você. E se alguém mandar a resposta contendo esse detalhe correto, enquanto você não acertar, a outra pessoa vai ser declarada vencedora. Muito bem. Aí, antes que o Arthur mandasse a resposta dele, o Daniel mandou a dele, continha, né, uma menção a isso que eu falei que o Arthur deveria ter falado, porém faltava outra coisa. Eu falei, puta, e agora, velho? Assim, eu deixei meio pendurado no Arthur, mas o Daniel, ele também tá certo, cara. E aí o Daniel, de forma muito gentil, ele abriu mão da disputa, falou, não, tá bom, vou entrar em... para facilitar a minha vida, ele foi muito gentil. Ele falou, não, beleza. O Arthur falou primeiro, então aí eu considerei empate, e por desempate o Arthur, que foi o que falou primeiro, foi vitorioso, com muito mérito. Ele mandou fotinha, daí, Arthur, aliás, depois ou agora, quando você puder compartilhar a resposta que você me mandou no grupo de teoria, que é a resposta correta, no fim das contas, né? Então, os áudios não precisa, mas você compartilhar as fotos, uma pequena explicação textual, ou eu mesmo posso fazer a explicação textual depois. No WhatsApp mesmo? Ou... No grupo de teoria do WhatsApp, isso. Tá, eu mando lá. Que aí quem não pôde vir para a aula obtém uma resposta para o desafio, acho que é justo, né? Eu não fiz isso semana passada, mas acho que a gente pode adotar isso dessa semana em diante. Quem acertou, daí posta a sua resposta no grupo como resposta certa, né? Não todo mundo posta as suas, mas o cara que acertou, que aí quem não acompanhou a aula pode ir lá e ver qual que é a resposta correta. Só a fotinha ou o áudio também? Só as fotos, e se você puder fazer um textinho pequeno, máximo 10 linhas de WhatsApp lá, ou nem isso, se precisar, explicando o que está acontecendo lá, já basta. Áudio, eu não sou muito a favor de áudio, porque normalmente o pessoal vai ficar pulando e tal, acho que não... Então, o áudio agora tem descrição de texto, né, no WhatsApp, atualizou acho que ontem. Ah, é? É. Bom, tem transcrição, eu não sabia disso, então... Bom, enfim, mas da minha parte eu prefiro um textinho, nem precisa ser... Não sei se tá otimizado, mas qualquer coisa tu tenta fazer isso aí, depois copia o textinho e joga lá no grupo. Beleza. Então tá bom, então, gente, vou até parar minha... Quer dizer, não, eu vou manter minha transmissão, mas vou silenciar meu microfone e o Arthur pode falar para ele subindo ou descendo aqui o exemplo enquanto ele fala. Ou você quer compartilhar, você tem tela para compartilhar, Arthur? Você que fala, cara. Se tiver com o baralho montado aí, pode filmar o teu baralho, não tem problema. Tá, eu vou tentar falar aqui, tem a foto lá no grupo no WhatsApp, mas eu vou tentar ser mais claro possível para quem não precisa acompanhar a foto, quem não tiver fácil aí com o WhatsApp. Você quer que eu interrompa o meu compartilhamento para você compartilhar a sua ou não precisa? Não... Eu posso compartilhar a tela do WhatsApp aqui, eu... Tá bom, beleza, vou interromper. Pode ser. Então vou assistir. Agora a primeira fotinha. Deixa eu mutar aqui. Tá? Tá, beleza. 4K. Não tem como um pouquinho para baixo? Aí. Mais aí. Então, gente, aí eu tava demonstrando, mas desculpa, é como você botar a tela cheia nesse recorte aí, não. Acho que ajuda a visualizar também, para mim ficar um pouco pequeno. Eu não sei se tem como botar a tela cheia, se tiver. Se não, beleza. Melhorou um pouco, não? Ainda não, né? Ih, não foi a tela cheia? Só isso, pode seguir aqui. Mas acho que dá pra explicar, né?
Então, a ideia é que eu tava tentando explicar nessa mão aí, eu jogaria Kreutz, né? Eu tava tentando explicar o porquê Kreutz é mais perigoso do que jogar pique, por exemplo. Porque em Kreutz, é óbvio, se tiver todos os Kreutz contra, fica muito difícil de ganhar. E o outro cara tendo a chance, fica difícil de ganhar. Mas eu tava tentando explicar aí porque se tiver 3-1 em Kreutz e 3-1 em pique, esse jogo também é perdível de qualquer forma, né? Aníbal, você quer que eu explique isso aí também ou eu já vou direto porque o pique é mais... Por favor, não, por favor. Se você lembrar da explicação, pode explicar tudo. Então, mesmo que tenha 3-1 em pique, eu vou perder 3 vases em pique, né? Eu vou perder as 3 em pique, eles vão fazer pelo menos, vão fazer 28 pontos em pique, né? E vão fazer mais as cheias, né? Do outro parceiro, né? Conseguir fazer 2 cheias ainda do outro parceiro. E em trunfo também, como tem 3 trunfos contra, eu não sei se essa imagem é certa, mas tudo bem. Mas se a gente pensar que tem 3 Kreutz contra, eu vou conseguir passar meus 2 valete preto, mas o vermelho não vai passar. Não, eu vou conseguir passar os 2 valete preto e uma vaza em trunfo eu vou ter que entregar. E, tipo, pela contagem vai estar com 50 e poucos pontos e com mais esse ponto em trunfo, se cair mais uma cheia, perde o jogo. Ou seja, eu expliquei porque jogando Kreutz 3-1 em trunfo e 3-1 em pique, dá para perder o jogo. Então, e distribuições piores, é mais fácil ainda de perder esse jogo, né? É o que eu circulei ali, né? Sim. Aham. Beleza. E então essa é a explicação do porquê mesmo com um jogo não tão forte contra, ainda dá para perder. Se tiver 4-0 em trunfo ou 5-0 em trunfo, aí começa a ficar cada vez mais difícil o jogo, né? Então é isso. Por isso que Kreutz é mais difícil. Agora vamos para outra imagem. E essa é uma mão mais provável também, né, de ter, tipo... Exatamente, que é uma mão que... sim, exatamente. Que às vezes é uma mão também que às vezes não dá pra você fazer um leilão decente também, né? Dependendo. Então, porque no leilão foi passo a passo, né? Também tentei meio que pensar nisso também. E na outra foto lá, tem como colocar na outra foto, Daniel? Pra eu falar agora. Cortou, peraí. Aí, agora sim. Então, e pique, o jogo, ele é sempre ganhável quando no pique, mesmo que tenha 5-1 de trunfo contra, ainda é possível, na verdade é sempre possível ganhar. A não ser que o cara que tem os trunfos tenha os dois card preto. Aí tem como... Não, calma. É o contrário. Ele não tem. É o contrário, né? Isso. Só me situar aqui, que eu já esqueci um pouco da mão. O único jeito... se tiver 5-1, o único jeito dos adversários ganharem é se o cara que tiver com os trunfos, ele tiver com 7 e 8 de Kreutz. Porque se ele tiver o 7 e 8 de Kreutz, eu consigo passar meu Ais e 10 de Kreutz, e aí eu consigo... Não, acho que eu tô confundindo, né? Sim, não, tá certo. Pra ele ganhar, ele tem que estar aqui, né? O Kreutz tem que estar aqui, né? É o único... Não, pera. Ah, tá, Deixa lembrei. Eu vou assumir a palavra. Então, assim, nesse jogo é o seguinte. Então, tendo 5 contra, você tem... aí, o invencível ou não depende da distribuição dos clãs. Se os clãs estiverem juntos, não importa a mão, o jogo assim, não tem como perder. Porque mesmo que o seu primeiro... olhando na imagem do Daniel, o adversário que está à esquerda, né? Acho que está olhando, na superior esquerda,
mesmo que ele tenha os 2 Croits, ou não, mesmo que ele não tenha nenhum, no que ele cortar, ele só consegue cortar sua cheia com uma luxa na outra ponta. Então cai o As, trunfo, luxa. 10, trunfo, luxa. Não cai mais que luxa. Não tem como cair luxa porque todas as cartas com pontos de Croix estão na sua mão. Supondo que você está puxando por cima, né? Se começar puxando 9, depois o rei, na terceira vier com 10, com o As, a coisa muda. Mas se você puxar de cima para baixo, não tem como cair mais de 11 pontos em Croix quando você for cortar. A situação muda se tá 1 a 1. Isso. Se esse jogador da esquerda que tem os 5 trunfos contra tiver só um Croix, então significa que o outro também tem só um, então o As passa, mas no 10 ele trunfa, e no que o 10 é trunfado, o outro também não tem mais Croix. Então, supondo que ele corte com A, sei lá, 31 pontos, 32 pontos nessa primeira vaza. E além disso, né, então, ele vai fazer mais 2 trunfos. Se nos 2 trunfos ele pegar o seu rei e a sua dama com mais 2 cheias, jogo perdido. Não tem como. Disputaram essa situação? Agora estou vendo a tela. Quem quiser. Sim, Daniel, assentiu. Então, beleza. Uma pergunta. Então, a gente falou do Croix, do Pique. E o Gran? Por que o Gran não. Por que o Pique é mais seguro que o Gran? Porque se os dois valetes estiverem juntos, aí o jogo complica, né? Porque se você tem que jogar os 2 valetes de primeira e depois passar os seus Croits, vai sobrar o pique. E aí no pique eles conseguem fazer 60 pontos nas últimas 3 vazas. Se eles guardarem as cheias, né? Se eles conseguirem guardar a cheia. Sim, só para complementar. Então, o Daniel ele mandou acho que mais outras pessoas também, talvez o Arthur tenha mandado também. Para o Gran, 10, no caso, faria sentido guardar o 10 de pique e o rei de ré. Né? Você guarda 14 e joga o Gran. Mas com isso você fica com uma daminha na mão, certo? Você vai ficar com uma daminha de retos e 2 luxas. Então você entrega 3 pontos. E a questão é, se você for puxar, se os vales estiverem juntos, então você vai puxar o primeiro, vai puxar o segundo. Né? O Daniel falou que eventualmente ele não puxaria o segundo. Mas assim, no fim dá razoavelmente na mesma, porque se você não puxa o segundo direto, você vai puxar o Croix do começo e é o mesmo risco. Se o Croix estiver distribuído, acho que nem isso, né? É isso, porque você troca, enfim, o jogo pode ficar um pouco diferente, mas eu cheguei a fazer esse cálculo mais no estrutura. Então, mas pode cair na mesma coisa. E o ponto é, se você puxar os 2 trunfos e o Croix de cima para baixo, você guardou um 10, então tem 5 cheias fora, certo? E você entrega uma dama. Então, tem 3 as fora, 2 10, com isso são 53 pontos. Você entrega mais 3 da dama, 56, e assim, é muito provável, né? A pessoa vai ter um rei para complementar os 60. Você sempre perde com 60 se você puxar tudo de cima para baixo. Então, com exceção de que se algum dos jogadores tem 4 cheias. Porque se algum dos jogadores tem 4 cheias, na 7ª vaza, né, você tem 7 cartas seguras, né? Na tua 7ª carta, ele tem 4 cheias, ele vai ter que pegar uma cheia. E com isso eles não têm mais como ganhar, porque eles precisam de todas as cheias deles para ganhar. Mas se não for esse o caso, se as cheias estiverem distribuídas de forma 3-2, no caso, né, que tem 5 fora, se tiver 3-2, o jogo é sempre perdido, porque eles vão botar os 53, mais o rei, 57, mais a sua dama, 60. Então, esse jogo, você jogando o Gran, numa distribuição assim, equânime das coisas, é quase sempre perdível. Você pode dar sorte de jogar animal, mas ele é sempre perdível, e numa distribuição comum das cartas, você vai perder, porque eles sempre fazem 60. E faltam mais 2 minutos. O que eu queria fazer um complemento ainda, que esse acho que ninguém fez esse complemento, no jogo de pique ainda, usando esse exemplo que está na foto, que a gente falou, né? Se tiverem os Croix estando juntos, não importa em qual mão, o jogo é sempre ganho, porque não cai uma cheia junto com uma cheia de outro naipe junto com as suas cheias de Croix, que é seu naipe paralelo. Se tiverem separados,
ele é sempre perdível porque pode cair numa cheia de outro naipe junto com o seu 10, e aí isso com trunfos eles levam uma cheia mais do que levaria a princípio, e o jogo passa a ser perdido. A questão que eu queria trazer dentro, né, então assim, o que eu falei pro Daniel ontem, então esse jogo você sem saber, ele, na verdade, ele estando, ele é 50% de chance de ser 100%, 50% de chance de ser imperdível, que é o caso dos dois Croats estarem juntos. Mas eu pensei dentro das composições de 1 a 1, eu pensei no seguinte, cara. Se quem tem os trunfos é o cara de trás, então, porque nessa mão que o Arthur nos postou, é o cara que tá no meio, né? Então você sai, o cara. Não, desculpa, é o cara que tá. Isso, é o cara que tá no meio. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Né? Você vai puxar os dois trunfos de cima, você vai começar a puxar Kreutz, você puxa o primeiro Kreutz, supondo que os Kreutz estão divididos, né? Então você puxa o primeiro passa, você puxa o 10, esse cara trunfa e o outro bota uma cheia por cima. Tipo, tá óbvio para ele que é para ele puxar. Mas se tiver ao contrário, e se os trunfos estiverem na mão do cara de trás? Muda um pouco, porque assim, você vai passar o teu as, o começo do jogo é o mesmo, né? Você passa os dois valetes de cima, e aí você vai abrir, você não sabe como é que tá, você vai abrir teu Kreutz. Então vamos supor que tá na divisão 1 a 1, que é a divisão que tá no jogo perdido, certo? Então você passa o teu as, a gente tem as, 10, dama, rei, dama 9. Você passa o primeiro as, vai cair o 8 de um, o 7 do outro. Aí você vem com 10. Cara, talvez nos 16 primeiros colocados lá do Mundial, o cara saque que ele tem chance de ganhar e faça essa jogada. Mas assim, dos jogadores que eu conheço aqui da América do Sul, eu não conheço ninguém que tucharia um as em cima de um 10, sendo que a primeira base desse naipe caíram 2 luxas. A chance de ganhar a chance de ganhar é tuchar uma cheia de um outro naipe no 10. Se o valete tá no meio, é uma jogada óbvia, essa tuchada, certo? Porque você sai com 10, o cara do meio corta, e o que tá atrás tá óbvio, já tá cortado, a vaza já é sua, você tá livre do naipe, você tucha essa cheia. Só que se você é o cara do meio, e se você tem a cheia e você é o cara do meio, você não tem mais naipe, você é o cara do meio, cara, é uma decisão muito avançada você tuchar uma cheia, assim, de novo, né? Se ao invés do asa 9 fechado, você tem, por exemplo, asa 7, faltando o rei, e o teu parceiro segue com o rei na primeira vaza, aí vem o 10, fala, bom, meu parceiro não tem mais Kreutz. Então, assim, é um sinal claro de que na próxima, ou ele tem trunfo, ou provavelmente vocês não vão ganhar, porque o cara tá fechado nos trunfos. Mas se não vem isso, se na primeira vaza é um as, 2 luxas, cara, qual o sinal que você tem para botar uma cheia dentro do 10 de Kreutz? É muito difícil. Então, assim, eu boto aí, cara, 5% dos jogadores de escape do mundo colocariam uma cheia nesse 10. Eu mesmo provavelmente não colocaria. No máximo colocaria um rei, mas não colocaria uma cheia, eu acho. Para mim não faria sentido. E o jogo corre, se você botar uma luxa, o jogo corre igual. Né? Você passa teu 10, não tem mais como eles fazerem a cheia de Kreutz com uma cheia de outro naipe. Né? Eles fazem, e aí o jogo é ganho também. Então, sendo assim, eu diria que esse jogo, mesmo com distribuição 1 a 1, ele é vencido em 95% dos casos, em que o cara que tem os trunfos é o cara de trás. Quando o cara que tem os trunfos é o cara do meio, aí a coisa realmente complica. Então eu diria que esse é um jogo com 75% de chance de ganhar matemáticas, né? Dado independentemente do... Assim, 75% de chance na pior distribuição, né? Porque como a gente estava falando antes, qualquer distribuição 3-3 e 4-2 não perde, sempre ganha, não tem como perder. No 5 a 1, eu diria que é 75%, né? Porque o 0-2, 2-0 é imperdível sempre. No 1-1, depende de onde os trunfos estão. Se os trunfos estiverem atrás, em 5% dos casos que você encontrar um cara meio muito louco, ou um excelente jogador, dá para perder. Então, com isso deu 6,5, eu vou ter que encerrar aqui. Se vocês quiserem seguir a discussão, fiquem à vontade. E só para completar,
Cara, eu tô achando que tá funcionando bem a dinâmica dos desafios. Tá servindo como tipo lição de casa, né? Vocês estão estudando, o Bardá montou o jogo na mesa, o Arthur montou o jogo na mesa. Então, acho que tá sendo um estímulo interessante para estudar o jogo mesmo, né? A proposta do grupo é ser um grupo de estudo. E, assim, com o desafio, eu não sei se era isso que faltava, né? Um estímulo de prêmio para quem vai bem, mas eu estou sentindo que o nível de estudo está aumentando, e acho que esse é o propósito, né? Então, eu vou ver se eu consigo fazer essa parte de desafio só para ninguém ficar decepcionado. Eu não vou deixar surpresa, não vou tentar, mas então é isso. Então, eu acho que eu vou manter, vou ver se eu consigo publicar o mais cedo possível para dar tempo de todo mundo, que bastante gente trabalha, né? Então, se eu publicar na manhã de quinta, vou ter 3, 4 horas para resolver, às vezes não dá, às vezes eu publico um pouco mais de tempo. Pretendo adotar essa dinâmica para ver se a gente consegue. Lógico que ter o prêmio depois é legal, mas acho que o meio, do meu lado como professor, é o mais importante, né? Tipo, a forma como você se estuda para responder o desafio. Então, você está estudando, você está botando a carta na mesa, está vendo como que ganha, como que não ganha. Então, mesmo para quem não está interessado no café da manhã, acho que vale a pena tentar responder e ver se e praticar isso da teoria, que acho que é o que interessa aqui no assunto, né? Então, com isso eu vou sair, já estou atrasado, a criança está chorando aqui, vou pegar. Se vocês quiserem seguir, fique à vontade. Aí, semana que vem nos vemos, beleza? Então, gente, boa noite. Falou, Aníbal. Falou, Obrigado, falou. hein? Aníbal, falou.